Bem, pessoal, nós estamos chegando aos conteúdos finais do nosso curso. A partir de agora, vamos tratar de alguns conteúdos extras, como, por exemplo, uma questão que é mais focada e voltada para os contadores, para os colegas contadores que estão assistindo o curso, que é uma questão que gera bastante polêmica, gera bastante discussão, que gera bastante debate, que é a precificação de honorário contábil para a prestação de conta eleitoral. Afinal, quanto eu devo cobrar pelo serviço de atender os candidatos? Vamos listar alguns itens importantes sobre o assunto da precificação. Ponto 1. Observar a semelhança que existe do honorário contábil para a prestação de conta eleitoral com qualquer outro tipo de honorário, como, por exemplo, para atendimento a empresas. Como você forma o preço para atender uma empresa, como contador, por exemplo? Você não leva em conta o porte, o tamanho da empresa, o regime, não leva em conta o faturamento, não leva em conta o número de funcionários, não leva em conta a dificuldade que aquela empresa vai gerar, o tempo que vai consumir atendê-la. Pois bem, para atender um candidato vale o mesmo raciocínio. Depois vamos ver aqui alguns itens importantes, mas a primeira questão é desmistificar. Fazer uma proposta de orçamento para atender um candidato, de certa maneira, é comparável a dar o orçamento para atender a contabilidade de uma empresa. Você pode imaginar que o candidato, tendo um CNPJ, é equivalente a uma pequena ou média empresa que você vai atender, só que por um tempo determinado, por 2,5 ou 3 meses. Então, primeiro raciocínio, não é diferente dar preço para um honorário contábil de prestação de contas eleitoral do que qualquer outro. A lógica de raciocínio é basicamente a mesma. Veja bem, é importante verificar se o contador tem dificuldade para dar um orçamento, dar o preço do honorário contábil para o candidato, ou se ele tem dificuldade em geral de formar qualquer preço. Porque se for o caso do profissional ter dificuldade de valorizar o seu trabalho e formar o preço, ele vai ter dificuldade tanto para dar um orçamento para uma empresa quanto para um candidato. Então tem que estar atento a isso, tem que ver aonde está realmente o limite, a barreira, a dificuldade. Então, antes de sair perguntando para os outros o preço ou pedindo uma tabela de preços, pense na sua capacidade, na sua lógica de raciocínio, se você está capacitado para formar preço. Se não está, pode estudar, pode desenvolver isso. Tem às vezes até barreiras psicológicas para serem vencidas com relação a isso. Não existe tabela de preço, não existe tabela de preço para honorário contábil nenhum. Eu particularmente sou contra a tabela de preço, porque vai contra a liberdade. Veja bem, esperar que um dia vai ter uma tabela de preço é uma perda de tempo. Não existe tabela de preço. Cada um tem que formar o seu preço conforme a sua realidade, como se valoriza e como é o seu mercado, avaliando o seu mercado local. Pode pedir sugestão, sim, pode pedir uma orientação, pode pedir um apoio, pode falar conosco da efetiva, podem falar comigo. Todos que quiserem tratar de orçamento podem falar comigo. Eu vou ter sempre uma opinião para dar, mas a decisão final é sua. Quem vai fazer o trabalho é você. Quem tem que valorizar o seu trabalho é você.
Perguntar pode levar a erro. Porque se você está num estado, numa cidade, e você pergunta quanto está cobrando o outro colega em outra cidade, em outro estado, pode levar a um erro. Você pode acabar fazendo um orçamento pedindo um preço muito alto e perder o cliente, ou oferecendo um preço muito baixo e se arrepender depois. Essa que é a verdade. Então, a responsabilidade de formação do preço é sua. Então, se tem dificuldade, tem que buscar se capacitar. Um ponto fundamental para ter a base para a precificação é o seguinte: ter a diferenciar valor e preço. Valor e preço não é a mesma coisa. E coloquialmente, popularmente, pode passar que é a mesma coisa, que preço é mesmo que valor é mesmo que preço. Mas vamos aqui fazer uma diferenciação técnica. Valor vem antes de preço. Então, para que você possa dar o seu preço, você tem que saber o seu valor. Perfeito? Então, primeiro o valor, depois o preço. Todo cliente, a tendência dele é te perguntar o preço primeiro. Quanto me cobra? E tu tem que dizer para ele o que tu vai me dar de trabalho. O que eu vou precisar fazer. Porque aí tu vai dar o valor para ele. Aí tu vai dar a tua qualidade, tu vai explicar a tua qualificação e capacitação, que é o teu valor, o teu diferencial. No valor está a capacitação, está a qualificação, está o teu diferencial, está a tua reputação, está a tua responsabilidade, está a tua dedicação. Ele não está comprando qualquer coisa. Ele está contratando um profissional especializado, altamente qualificado. Isso vai se refletir no preço. Porque se for só para buscar o preço, pode então contratar aquele que é o preço mais baixo. Porém, pode ficar depois pendurado no pincel, como se diz no popular. Paga baratinho o contador, paga baratinho o profissional e daqui um pouco não sabe onde está o contador, desapareceu. Ou criou uma situação em que a pessoa não dá conta, no decorrer do processo, da complexidade que é lidar com a prestação de contas. Então, se valorize, saiba o seu valor, saiba o seu diferencial, saiba explicar isso e depois dê o preço. Nunca dê o preço antes do valor. Se você der o preço antes do valor, qualquer preço que você der vai ser caro. Essa que é a verdade. Então, esse para mim aqui é o ponto fundamental. E não importa se tem outros cobrando menos, se tem um profissional que cobra metade, não importa se tem alguém aviltando o preço do honorário. Faça a sua reputação. Eu digo sempre, o principal ativo, o principal produto que o contador entrega é a sua responsabilidade. Nós não estamos vendendo o conhecimento técnico do sistema SPCE, nós não estamos vendendo uma resolução que nós decoramos, não. Nós estamos entregando a nossa responsabilidade. Nós vamos assinar uma peça de prestação de contas junto com o candidato, com o cliente, nós somos corresponsáveis. Então, se esse valor não se refletir no preço, você tem que pensar se vale a pena ou não você dar aquele preço. Essa que é uma questão chave. Porque sabendo o valor e colocando o valor antes do preço e buscando informações fundamentais e sabendo a dimensão do que você vai saber, você pode dar um preço que depois não gere um arrependimento ou que não gere a perda do cliente. Porque pode ter falta de noção cobrando muito e falta de noção cobrando pouco. Os dois vão gerar problema, os dois. Então você precisa acertar o ponto. Acertar um ponto é uma lógica que cada um tem que criar. Não vai ter modelo, você tem que criar o seu modelo, a sua capacidade de negociação, desenvolver a capacidade de negociação, porque muitas vezes tu dá o preço e depois vai para a negociação. Geralmente é isso, você pergunta, você dá o seu valor, explica a sua qualidade, você recebe informações fundamentais, forma um preço
dá esse preço e depois senta para negociar. Aí depende, vai atender o candidato sozinho ou vem um pacote de vários candidatos. Se atender, para atender um é um preço, para atender 10 é um preço, para atender 100 é outro preço e para atender 1000 é outro preço, mais baixo, porque você ganha em escala. Então tem que ter a capacidade de dimensionar todo esse monte, esse arco de questões envolvidas. Por exemplo, o melhor é vender no atacado. Você pode vender o seu produto, a sua expertise no varejo, para um candidato, para outro candidato, mas o melhor é você vender para grupos, para partidos inteiros, para organizações, grupos inteiros, que façam com que você ganhe mais, mesmo cobrando menos. Cobra menos no pacote, mas ganha mais na quantidade, procurando manter a qualidade. Isso é o ganho em escala. Vamos ver agora algumas informações fundamentais que você deve saber, deve buscar saber para poder realizar um bom orçamento e, posteriormente, fechar uma boa negociação com o cliente. Informações relevantes e fundamentais para embasar um bom orçamento, uma boa precificação. Terceiro item, buscar informações fundamentais. 5 informações. 5 informações fundamentais. Qual é o limite de gastos para aquele tipo de candidatura naquele município? 2. Orçamento do candidato. Quanto ele projeta gastar na campanha? Arrecadar e gastar, obviamente. Qual é a estrutura da campanha em termos de pessoas para gestão? Ele vai ter um coordenador de campanha? Ele vai ter um administrador financeiro? Ele vai ter gente trabalhando com ele e que tem um mínimo de qualificação ou capacidade de aprendizado? Ou ele está sozinho? 4. E estrutura de campanha em termos de materiais, de carro, de equipamentos. Né? Quantos carros vão estar envolvidos? Quanto mais carro, mais termo de cessão. Quanto mais carro locado, mais contrato. Quanto mais carros, mais pessoal para dirigir carro. Quanto mais carro, mais gasto com combustível. Tudo isso são controles que o contador vai estar auxiliando, monitorando, acompanhando ou, em alguns casos, até realizando diretamente. Em muitos casos, o candidato está sozinho e o contador é que tem que fazer controle ou ajudar, quase que exclusivamente, a fazer controles, para que não sejam ultrapassados os limites. Ultrapassando os limites, há infrações, penalidades e bloqueios e desaprovação. 5º, pessoal contratado. Aí é pessoal para trabalhar na campanha como força de trabalho na rua, mobilização de rua, militantes, cabos eleitorais. Quanto mais a quantidade de pessoal, mais contratos, mais pagamentos serão realizados, mais controles, mais controle de limites. Então, às vezes não é possível saber todas essas informações ao mesmo tempo e todas com detalhes, mas você tem que perguntar ao seu cliente. Bom, o limite de gasto você já sabe porque é uma divulgação, é uma planilha que está lá no Divulga Candi, está determinada pelo TSE. Orçamento do candidato, você tem que questionar. Muitas vezes a pessoa não sabe bem, mas pelo menos alguma informação há de ter. Porque 0 recursos a pessoa não faz campanha, não se elege, principalmente candidatos majoritários. Então o que acontece? Se não tem orçamento, o limite de gastos é uma baliza. Estrutura de pessoas de coordenação, de gestão financeira que trabalhem junto com o candidato. Quanto mais pessoal qualificado houver na campanha do candidato, mais fácil, entre aspas, mais facilitado vai ficar o trabalho do contador, porque aí o contador assume uma função que é ideal, que é a função de orientação,
monitoramento, acompanhamento e fecho da prestação de contas, trabalhando em combinação com o administrador financeiro e com a coordenação de campanha do candidato. Este é a função ideal do contador. Mas se o candidato não tem um pessoal qualificado ou não tem pessoal suficiente, mais demanda, mais carga vai gerar de trabalho para o contador. Mesma coisa para equipamentos. Quanto mais equipamentos, quanto mais cedências, quanto mais termos, quanto mais contratos, quanto mais gasto de consumo, mais trabalho para o contador. Mais ele vai ter que se envolver com uma questão, ou amparar, ou resolver diretamente questões voltadas à gestão financeira. E mesma coisa é pessoal contratado. Quanto mais pessoal, mais contratos, mais pagamentos, mais movimento. Então, grandes campanhas, grandes movimentos. Grandes movimentos, maior valor agregado. Então, você pode cobrar um preço maior. Vamos prestar atenção no item que fala de outras informações importantes para agregar aquelas 5 informações fundamentais explicadas anteriormente. As 5 informações fundamentais, elas são mais objetivas. Essas outras informações importantes, elas são mais subjetivas. Temos aqui 4 tipos de informação. Primeiro, você tem que levar em conta a sua realidade local. Não dá para comparar Maranhão com São Paulo com Paraíba, Rio Grande do Sul com Mato Grosso, a princípio. Tem que levar em conta a especificidade regional, estadual e também regional. Veja que muitas vezes não dá para comparar preços praticados em estados diferentes e nem entre cidades diferentes do mesmo estado às vezes. Mas em contradição, por um outro lado, você pode comparar regiões específicas de estados ou municípios com outras. Por exemplo, uma região periférica de uma cidade grande pode ser comparada com uma região mais urbana de um outro estado, dependendo da riqueza, dependendo do PIB, dependendo da capacidade de pagamento de cada região. Então, leve em conta. Por isso que muitas vezes não faz sentido comparar, não faz sentido perguntar para alguém quanto ele cobra. Não faz sentido nenhum dizer quanto você cobra por um honorário de contabilidade eleitoral. Isso não faz sentido nenhum se você não contextualizar. Você está comparando o que com o que. Percebe? Então, vê a sua realidade local. Porque não adianta cobrar preços praticados em regiões metropolitanas e em regiões do interior, muitas vezes. Mas isso não é regra. Pode ser que tenha uma região no interior que seja mais rica do que uma região metropolitana. Mas a regra é as regiões de capital, as regiões metropolitanas serem mais ricas, as regiões mais industrializadas serem mais ricas que as regiões menos industrializadas. Então é preciso haver um foco na realidade local. É preferível ver quanto está sendo praticado de preço na sua cidade, na sua região. Isso faz mais sentido. Mas também não tem que ser um definidor. Porque se os preços praticados estão muito baixos, em troca de um serviço de baixa qualidade, você pode insistir num preço maior, por uma qualidade maior. E ir lutando para conseguir um espaço no mercado. A minha estratégia, a estratégia da nossa empresa, a nossa rede de empresas, de escritórios e contadores, é primar pela qualidade. Mesmo que você possa perder alguns clientes que só focam o preço, com o tempo você sobrevive mais. Aquele que só vende pelo menor preço, com o tempo a tendência é ele desaparecer. Então, foque na qualidade, associada a um preço justo, e leve em conta a sua realidade local. Outro ponto importante,
leve em conta a situação do cliente. Então nós vamos atender candidatos e vamos atender partidos. Qual é a capacidade de pagamento que esse candidato, que esse partido tem? Isso é muito variável. Então não adianta cobrar preços mais altos para partidos, grupos que estão em situação mais fragilizada, com maior dificuldade de geração de dinheiro, de recebimento de fundos públicos. Isso, da situação do cliente, se junta a uma outra análise que é um pouco de análise política, juntando uma coisa a outra. Este grupo que você vai atender, ele está na situação ou está na oposição? Ele está no poder ou está lutando pelo poder? Está lutando para se manter ou está lutando para assumir o poder? Geralmente, quem está no poder tem mais condições, geralmente, não é regra, de bancar a campanha eleitoral em busca da reeleição, por exemplo. Observar também a conjuntura nacional dos partidos. Veja a distribuição do Fundo Especial FEFEC. As eleições desde 2018 para cá, e vai ser assim talvez por muito tempo, vão ser balizadas financeiramente pelo Fundo Eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFEC. Então, veja se o seu cliente local faz parte de um grupo que nacionalmente vai receber mais ou menos recursos do FEFEC. Isso é importante. Porque se faz parte de um grupo político que vai receber, de um partido que vai receber mais recursos, é provável que na instância local ele vai receber algum recurso. Então, analise a situação do cliente. E um pouquinho de política. Analise, observe, acompanhe a questão política, não para se envolver em política, mas para poder ter uma noção aonde é que você está se envolvendo. Da nossa parte, da efetiva, nosso trabalho ele é neutro. Nós não nos envolvemos em política enquanto empresa, não tomamos posição e, claro, cada membro, cada grupo, cada parceiro, cada escritório que está coligado da nossa rede, cada um tem individualmente as suas posições, mas a atuação da empresa é neutra. Respeitamos a posição de outros colegas que têm posição, que trabalham inclusive específico para alguns grupos, que são fechados de acordo com a sua visão ideológica. Nós não utilizamos visão ideológica, nós temos uma visão profissional, nosso trabalho é neutro e ele é focado e especializado. Então atendemos todo o espectro ideológico que existe no Brasil. Então é importante analisar, ter uma visão política, um pouco de visão política, que não significa tomar partido, porque a contabilidade eleitoral não é política, não é a contabilidade política, a contabilidade eleitoral é um trabalho técnico, é um trabalho profissional especializado. Fica a dica. Quarto ponto, pesquisar preço no DivulgaCand. Então, lá no site DivulgaCand tem a orientação, tem a indicação, está registrado valores cobrados pelo contador em campanhas anteriores. Essa é uma informação que pode ser importante, mas ao mesmo tempo pode ser uma informação que não serve para nada. Pode ser uma informação inútil, porque muitas vezes o valor que está ali não é o que aconteceu na realidade. Esta é uma verdade. Então, assim, às vezes os valores estão muito baixos, às vezes não há nem preço. Então, vale como curiosidade dar uma olhada, mas dependendo, é uma informação que não vai servir para nada. Então, ter como regra pesquisar preço de contador, de honorário contábil no DivulgaCand pode ser uma perda de tempo e pode até atrapalhar e obscurecer a sua lógica, porque você tem que ter uma lógica sua. Você tem que desenvolver a sua própria lógica de precificação, de aumento do seu valor e de negociação. Vamos ver agora
3 tipos de candidato. Dividir os candidatos que concorrem em 3 grupos. Um grupo, como se fosse cliente A, B e C. Como se fosse uma metodologia ABC de controle de estoque, ou de controle de fornecedores, ou de compras, etc. etc. Uma metodologia piramidal ABC. Clientes tipo A, B e C. 3 tipos de candidato para a gente focalizar até chegar à resposta da questão: o quanto eu devo cobrar? Pessoal, nós falamos várias coisas, muitas delas envolvendo o entorno dos candidatos. Agora vamos focalizar os candidatos, apresentando 3 tipos de candidato, como se fosse uma pirâmide, A, B, C. C a maioria, B uma médio e A uma minoria. Vamos começar de baixo para cima. O candidato tipo C, o que acontece com ele? Geralmente é um candidato que está concorrendo pela primeira vez, muitas vezes pela primeira vez, está sozinho. A tendência dele é não se eleger. Porque quem se elege é uma minoria. Tem 700, 800 mil candidatos para quantos cargos no Brasil? De prefeito e vereadores? Entre 5 mil e 6 mil prefeituras. E quantos mil candidatos a prefeito vão ter? Então se elege uma minoria. Os eleitos estão aqui no topo. Eleitos é o A. Uma grande maioria concorre e perde. Então, o tipo C, ele concorre pela primeira vez, ele está sozinho, ele não vai se eleger. Muito dificilmente ele se elege, muito dificilmente ele vira de C para A. Esse candidato, ele precisa de apoio, ele tem pouca grana, pouco dinheiro. Às vezes não tem dinheiro nenhum, mas é uma maioria. E ele deve ser atendido, ele precisa ser atendido, e ele obrigatoriamente precisa de um contador e um advogado como qualquer outro candidato. Então, o candidato tipo C, ele é o típico candidato pacote, do pacote. O que significa isso? Só vale a pena atendê-lo, vai valer a pena atendê-lo mesmo se atender em grande quantidade, porque a maioria está aqui. Então aqui é o bom candidato para ser atendido num grupo de candidatos. Você fechar um negócio, um acordo, um contrato com o partido e atender todos os candidatos a vereador, todos os candidatos a prefeito daquele partido. Ganhar na quantidade. Aqui no tipo C a gente ganha em quantidade. São honorários mais baixos, às vezes bem baixos, mas se ganha no pacote. É importante, muitas vezes para os que estão começando, para os contadores que estão iniciando, atender esse tipo de candidato, entre aspas, dão menos trabalho e geram o aprendizado. Já disse, se você atender um candidato numa eleição, na próxima você pode dizer que você é especialista, que você já tem experiência. Não, é uma mentira. Então, o candidato tipo C, geralmente ele tem baixo movimento, ou vai ser uma campanha sem movimento. Ele vai receber um material da direção partidária ou da campanha majoritária, vai receber lá uns santinhos, uns panfletos, umas bandeiras e acabou a campanha dele. Porém, em alguns casos ele movimenta alguma coisa e às vezes assim cometem muitos erros. Movimentam pouco, mas cometem muitos erros. Dão trabalho por isso. Mas no geral é possível que seja tranquilo lidar com esse tipo de cliente. Ele vai gerar pouco movimento e você pode atender a quantidade, o pacote de candidatos. Porém, os candidatos do tipo C, apesar de terem menos movimento, eles também têm uma característica de menor estrutura ou não ter estrutura. Então, pouco dinheiro, pouca estrutura,
muitas vezes estão sozinhos ou com uma outra pessoa que muitas vezes nem tem muita capacidade, muita instrução. E às vezes o próprio candidato também é carente de instrução, de capacidade de aprendizado. Então gera um pouco mais de trabalho para o contador. Estando sozinho, ele não tem noção com relação ao sistema SPCE. Ele não tem nem um notebook, nem um computador, muitas vezes, para poder baixar o sistema e inserir as informações. Então, nesses pacotes desses candidatos tipo C, muitas vezes o contador, a sua equipe de contabilidade, vai ficar responsável por tudo. Por orientar como abrir a conta, por orientar como gerir a conta, por instalar e alimentar o sistema SPCE, feito pelo próprio contador, e depois envio da prestação todos os procedimentos realizados pelo contador. O cliente acaba sendo um dependente total. Então, realmente, trabalhar alguns candidatos, clientes avulsos nessa condição pode ser trabalhoso por isso. Muitas vezes, em alguns casos, o tipo C dá mais trabalho que o tipo B, por exemplo, que é um candidato que já é mais mediano e que tem estrutura, porque ele não tem nada. Às vezes aquele que tem mais movimento, mas tem mais estrutura, ele se responsabiliza pelo SPCE, é mais fácil de lidar do que o candidato que está sozinho, que tem baixa instrução, baixa estrutura, pouco recurso, pouco dinheiro. Mas é um cliente que está aí para ser atendido, é a maioria e precisa ser atendido. E o contador também tem que dar a sua contribuição para a democracia, para a transparência, porque o contador hoje é um instrumento de transparência e lisura e garantia da ética e da transparência nas eleições. E existe o candidato tipo B. Eu realmente não sei especificar um percentual no qual se dividiria essa pirâmide, mas talvez 10% para o A, 20% para o B e 70% para o C. É empírico, é uma suposição, mas talvez tenha um nível de realidade, um pouco mais, um pouco menos. Então, esse candidato do tipo B, quem é ele? Ele é um candidato que já concorreu uma vez ou algumas vezes. Se não concorreu, ele tem maior estrutura e material, equipamentos, veículos e pessoas. Ele já não é novato em política, tem mais conhecimento, tem mais instrução, tem mais grau de saber. Ele tem chance de se eleger ou pelo menos ser suplente. Tem recursos próprios para investir, ou apoiadores, doadores. Então é uma camada média. Esse também é um cliente interessante. Esse já é um cliente bastante interessante para ser atendido. Também possibilidade de cobrar um honorário um pouco mais alto e também trabalhar o pacote, porque você pode encontrar no mesmo grupo, no mesmo partido, numa mesma coligação, esses três tipos de candidato convivendo ao mesmo tempo. Vão ter nos grupos políticos candidatos com alta capacidade, com alta estrutura, com alto financiamento, outros medianos e aquela maioria sempre dependente de apoio. Por fim, chegamos no candidato do tipo A, que é uma minoria, mas geralmente os eleitos estão aqui. Quem é esse candidato do tipo A? Ele é a pessoa que já tem mandato, parlamentar ou executivo. Ele é prioridade para receber recursos de fundo público, ele é um prioritário, porque sempre quem está se reelegendo acaba sendo prioritário.
Geralmente ele tem também recursos próprios. Ele tem também uma rede, muito possivelmente ele tem uma rede de apoiadores. Tem mandato, é prioritário, tem recurso próprio, tem uma rede de apoiadores. Ele tem uma maior probabilidade de se eleger. Do candidato tipo A, é possível cobrar um honorário mais alto. E muitas vezes também são pessoas, são VIPs, são políticos que já se tornaram personalidade. Então realmente é a nata, são o topo da pirâmide. Muitas vezes o contador iniciante não chega a atender esse tipo de público, esse tipo de cliente, fica entre o tipo C e o tipo B, mas com o tempo, com o aumento da experiência, da expertise, da competência, pode chegar a atender, porque geralmente esse cliente também tem um nível de exigência maior. São campanhas, às vezes, com volume alto de recursos e que exigem uma estrutura, uma experiência. Um contador sozinho não dá conta. Tem que ser uma estrutura para poder dar conta de fazer uma campanha, por exemplo, para governador, ou para presidente da República, ou, no caso desse ano, para um candidato a prefeito numa capital de estado, por exemplo. Então, neste ponto, também tem já um grupo mais selecionado de contadores, mas que com o tempo, com a experiência e com a ampliação do interesse dos contadores por atender a contabilidade eleitoral, se aumenta a possibilidade, a oferta, digamos assim, de profissionais capacitados. O que se vê no Brasil é pouco interesse dos contadores na contabilidade eleitoral. Por preconceito, por desinformação. Nós temos em torno de 5% dos contadores do Brasil. 5, 6%. Não mais que 10% certamente, de contadores do Brasil que se interessam por contabilidade eleitoral. É um campo para a atuação do profissional contábil muito grande, então é importante o que? Se capacitar, estudar, se capacitar. Se capacitando não é difícil, mas é preciso estudar, manter-se atualizado e depois ter a experiência, fazer boas parcerias. Os contadores que quiserem fazer parceria com a Efetiva podem nos procurar. Nós temos uma metodologia, um padrão de atendimento e nós temos uma rede, que é estadual, mas ela no futuro será uma rede nacional de contadores, trabalhando honestamente e firmemente pela contabilidade eleitoral e melhorando o nível e a transparência das eleições no Brasil. Por fim, quanto eu devo cobrar? Depois de todo esse arrazoado, depois de todos esses considerandos, depois de todas essas informações passadas, vamos focalizar então na formação final do preço, na apresentação do orçamento. 5 itens importantes. Uma referência percentual, prospectar por atacado, é o famoso pacote. Então aqui temos um preço. No pacote temos um preço médio. Negociação. Estabelecer um piso. Estabelecer um valor mínimo que para baixo daquilo você não vai cobrar. Você não vai cobrar menos que aquele valor que é o seu piso, para não aviltar o honorário, para não entrar num processo depreciativo de desvalorização e para não entrar em concorrência cruel, concorrência destrutiva. E por último, qual o seu objetivo naquele momento? Naquela determinada eleição, você está atuando como contador eleitoral, qual é o seu objetivo?
Referência dos 5%. Isso é uma referência percentual balizadora. 5% sobre o quê? Você vai formar o honorário cobrando 5% do orçamento de gastos do candidato. É um percentual referencial. É uma baliza, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Se o orçamento do candidato é muito grande, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você pode relativizar um pouco esse percentual em função do valor absoluto que vai gerar. Então, 5% é uma referência. Porém, procure focar, trabalhar, prospectar, captar clientes por atacado. Deixe claro que você tem um preço individual por um candidato, cliente, e você tem outro preço por pacote. Pacote de 10, de 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, 1.000, 1.500 candidatos. Você vai cobrar valores diferenciados. Então, no pacote, na prospecção por atacado, você vai ter um preço médio, que é menor do que o preço individual para cada candidato. Mas poderá ser maior. Pegando na pirâmide, quando você cria um preço médio na pirâmide, você vai talvez cobrar um pouco mais pelo candidato C, razoavelmente menos pelo candidato A e um pouco menos pelo candidato B. Você vai ter um preço médio aqui, uma média, mas que no fim das contas você terá absolutamente um valor considerável para receber. E nisso você cria um processo de competição positiva. Você se torna mais competitivo, cria vantagem competitiva. Ter expertise, experiência é vantagem competitiva. Poder dar um preço médio menor, mais agradável para o cliente é vantagem competitiva. E ter, claro, competência, estrutura e capacidade para dar conta depois do recado que você se comprometeu. E negociação. Ter capacidade de negociação, porque no fim das contas você vai sentar, você vai dar esse preço aqui e você vai, no fim das contas, sentar na mesa ou através de uma reunião virtual e conversar com o cliente e definir. Às vezes tem que pegar, deu tanto, tá, então dá um desconto aqui, parcela assim, 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, seja o que for, e fecha um valor final. No fim, tudo é um processo de barganha, de negociação e etc. Mas tenha em conta um piso, um limite mínimo. Você, mesmo cobrando um preço médio no pacote, você não vai cobrar menos que um certo valor. Não cobre preço de banana pelo seu honorário, mesmo que vários à sua volta estejam cobrando preço de banana. Porque aquele que cobra preço de banana, um dia ele cai porque não se sustenta. Se sustente pela sua qualidade, pelo seu valor, pela sua experiência, pela sua capacidade, pelo seu diferencial e não por preço de banana. Essa é a dica principal. Por último, qual o seu objetivo? Você é novato e quer entrar no mercado? Você quer entrar no mercado? Ou você já é experiente e você quer faturar alto dessa vez? Ou você quer construir a sua reputação e aumentar a sua expertise e sua experiência? Se você é um novato, talvez você vá ter preços médios mais baixos. Não que você vá concorrer desleal contra os colegas mais experientes, mas você pode, como novato, cobrar menos sem aviltar, sem cobrar preço de banana. Porque aí o candidato vai estar correndo o risco de contratar um mais novato. E você vai dar uma compensação cobrando um pouco menos para você começar a entrar no mercado, para começar a construir reputação e expertise para um dia faturar alto. Foi assim que eu fiz, há 25 anos atrás. Hoje estamos aqui. Hoje estou aqui ensinando, humildemente passando um conhecimento, passando adiante uma experiência para os colegas.